decorrer da história do nosso planeta, os organismos sofreram modificações, tanto em número, tamanho quanto em diversidade. Os seres que estão hoje em dia na Terra são um retrato de um longo processo consecutivo de transformações. Desde os seres mais simples, como por exemplo o micróbio, que é unicelular e que vivia nos oceanos, se diversificou e no decorrer desses 3,5 bilhões de anos, os organismos conquistaram seu espaço na água, na terra e no ar. Todas essas transformações proporcionaram uma diversidade imensa, a qual chega a 2 milhões de espécies que já foram descritas por cientistas. Porém, como os seres sofrem constantes modificações, acredita que esse número pode chegar a 10 milhões. Em meados do século XVIII, chegou a um pico da diversidade de formas vivas. Em decorrência disso, os naturalistas acharam uma forma de organizar essa variedade, agrupando os organismos com características similares. No mesmo período, constatou-se, com os registros fósseis, que a vida vinha passando por uma longa história de modificações e que essas modificações necessitavam de uma explicação. Por volta de 1800, Jean-Baptiste Lamarck foi o primeiro defensor da ideia evolucionista, onde se dizia que as espécies se modificavam ao longo dos anos, de tal modo que animais e plantas fossem descendentes diretos daqueles que permaneciam como registro fóssil. Lamarck foi o defensor da teoria evolucionista e propôs a hipótese de que havia uma escala de complexidade e que os seres vivos primitivos, originados por geração espontânea, se transformariam gradualmente, ficando cada vez mais complexos. Somente no século XIX surgiu uma teoria onde pudesse desvendar e explicar as transformações biológicas. Dois naturalistas, Alfred Russel Wallace e Charles Darwin, chegaram a uma mesma conclusão, porém por diferentes meios. Enquanto que a descoberta de Wallace foi ao acaso, a de Charles Darwin começou através do seu retorno da viagem que fez ao bordo do Beagle. O Beagle era um veleiro da Marinha Inglesa. Ele tinha 27 metros de comprimento e começou sua viagem no dia 27 de dezembro de 1831. Durando ao todo 5 anos. Parou em todas as ilhas das Galápagos, continuou para a Austrália e depois para o sul da África. Darwin teve a oportunidade de observar diferentes fenômenos da natureza que lhe despertaram a curiosidade. Na Argentina, desenterrou ossos de animais já extintos, mas que apresentavam algumas semelhanças com as espécies atuais. Já no Chile, presenciou um vulcão em plena erupção. Galápagos apresentavam uma fauna e flora peculiar, o que lhe proporcionou um estudo das iguanas, tentilhões e tartarugas. As palavras do próprio Darwin na data de 1837 reportavam que ele ficou extremamente impressionado com certos fatos relativos à distribuição dos seres vivos existentes na América do Sul e as suas relações geológicas entre a fauna, flora atual e extinta desse continente. No ano de 1838, ele chegou a uma conclusão que a interação entre as variações decorrentes somadas às mudanças ambientais causavam instabilidade na natureza. Sendo assim, os seres que fossem mais favorecidos com a sua modificação ou diferença estavam sobrepostos sobre os que não possuíam tais características. Após a sobrevivência, esses seres formariam novas espécies. Como Darwin e outros cientistas já sabiam, os indivíduos formam proles semelhantes a si próprios e com capacidade de reprodução. Então, indivíduos de uma determinada população podem variar dentre si e, consequentemente, muitas dessas variações são hereditárias. Ou seja, os pais podem passar para os filhos características deles mesmos. Então, além de nascer um ser novo, ele também carregará características herdadas dos pais. Essas transferências de características genéticas são conhecidas como mutações, que surgem
espontaneamente através da reprodução. A seleção natural é a eliminação em cada geração de indivíduos mal adaptados ao ambiente. O complementar dessa ideia é que a seleção natural é a maior probabilidade de sobrevivência em cada geração. Os indivíduos melhores adaptados ao ambiente sobrevivem. Seja qual for a razão da melhor adaptação, ela só tem consequência adaptativa ou evolutiva se, em decorrência dela, o indivíduo apresentar maior capacidade reprodutiva. Enfim, a seleção natural pode ser inferida através de frequência de sobrevivência de uma geração para outra. Em 1859, Charles Darwin publicou seu mais famoso livro, A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural, ou Preservação das Raças Mais Favorecidas na Luta pela Vida. Para Darwin, a causa principal das alterações registradas ao longo da história de vida em nosso planeta era a seleção natural, que ocorriam sem prejuízo algum devido às mudanças ocorrerem de forma espontânea e aleatória. A origem das espécies contém duas teses separadas: a que todos os organismos descendem com modificação a partir de ancestrais comuns, e aqui o principal agente de modificação é a ação da seleção natural sobre a variação individual. Darwin foi o primeiro a ordenar em grande escala as evidências da primeira tese, recorrendo para isso ao registro fossilífero, a distribuição geográfica das espécies e a anatomia e embriologia comparadas à modificação observadas em organismos domésticos. Desde a publicação de sua obra, Charles Darwin unificou e direcionou o entendimento sobre biologia. Em 1866, o padre austríaco chamado Gregor Mendel dispôs os resultados de uma experiência que revolucionou a genética moderna. Em 1953, James Watson e Francis Crick reproduziram o primeiro modelo de uma estrutura de DNA, a molécula a qual é responsável pela transferência de características genéticas e também pela própria evolução. Portanto, as teorias de Charles Darwin nos dias de hoje está confirmada por inúmeras evidências no campo das ciências biológicas, especialmente nos campos da genética e paleontologia. Então, o que é darwinismo? Darwinismo é o conceito de movimentos e conceitos relacionados à ideia de transmutação de espécie e seleção natural e evolução, incluindo algumas ideias sem conexão direta com o trabalho de Charles Darwin, entretanto corroborando para a mesma conclusão. A característica que mais distingue o darwinismo de todas as outras teorias é que a evolução é vista como uma função da mudança da população e não da mudança do indivíduo. Darwin veio a modificar a teoria de Lamarck, tornando-a mais verdadeira. Segundo esta teoria, o número de indivíduos de uma espécie não se altera muito de geração em geração, pois uma boa parte dos indivíduos de uma geração é naturalmente eliminada, devido à sua luta pela sobrevivência. Os indivíduos que sobrevivem são os mais aptos e melhor adaptados ao meio ambiente. Os outros são eliminados progressivamente. O lamarquismo e o darwinismo discordam especialmente com relação à geração da variabilidade. Enquanto no lamarquismo impera a lei do uso e desuso, onde as mudanças no ambiente estimulam ou provocam necessidades internas no organismo que geram as alterações morfológicas adaptativas, Darwin dizia que existe uma variabilidade entre os organismos, ou seja, mutações aleatórias, resultando em adaptações ao meio, onde os mais aptos são os favorecidos pela seleção natural.